Oh, mas qual a gente... Uma coisa que eu pensei aí, né? Você falou, voltando para aquela questão do copia e cola, que o pessoal não tem diferenciação, então naturalmente você vai se apagando no mercado, né? Porque o mercado vai se sofisticando. E uma coisa que eu vejo muito que a galera tem criado cada vez mais e mais são mecanismos únicos para poder se diferenciar. Então, falando de mecanismo único, qual é o raciocínio por trás da criação desses mecanismos únicos? Nossa, esse assunto é ouro. É o assunto mais empolgante da face da Terra, o mecanismo único. O Henrique brilhou ali já a deixa rosto. o like aí. Quando eu comecei Mas a falar se bem que que tô ele... achando ele muito empolgado. Cadê? Então não vou revelar. Ele deu um glow up e falei, acho que estamos indo pelo caminho Bora. certo aqui, velho. Porque assim, mecanismo único, explicando o que é e depois o porquê é tão importante. Boa. Mecanismo único é você pegar um método. Então, todo curso, toda metodologia tem pilares. Então, vão ter cursos que tem 5 pilares, né? Às vezes 5 módulos, outros que tem 7. Mecanismo único é você pegar esses pilares e colocar numa embalagem muito atraente. Então, isso é o mecanismo único. Então, um exemplo. O meu curso de escrita, ele tem basicamente 5 etapas, 5 pilares, que, se você for ver na prática, assim, não tem nada demais. Se eu fosse só falar sobre isso. Porque, galera, é sobre escrever bem, é sobre criatividade, que eu falei lá do conceito e tal. É sobre storytelling, é sobre marketing e é sobre persuasão. Ou copywriting. Só que fica muito, muito batido, né? Muito senso comum. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso meio que dar uma gourmetizada, meio que dar uma melhorada na forma de vender. Colocar uma embalagem melhor. Então, eu preciso criar um método, que eu chamo de método camada, que são 5 etapas, né? 5 camadas que todo escritor precisa evoluir para sair da primeira camada, em que 77% recebem um salário mínimo, que é mais ou menos ali R$ 1.200, né, por mês, até galgar posições maiores, podendo ganhar 3, 5, 10 mil reais por mês. E aí, o que é o camada? É compor textos, que é a parte de escrever bem, ter boas técnicas de escrita, que é arquitetar ideias, que é a parte de você ser mais criativo, de trazer inovação e transformar uma ideia em um conceito, que é mapear histórias, que é uma narrativa interessante, criar boas histórias, o 3D, que é atrair a audiência certa, que são os 3 A's do marketing, autenticidade, autoridade e audiência, e o DA final, que é direcionar a ação, que é a parte da persuasão, os fundamentos, né, da psicologia. Então, isso é mecanismo único. Eu crio camada, crio um conceito de que, olha, você está na primeira camada, quer chegar a camadas superiores para ganhar mais? Então, eu envelopo tudo num acrônimo chamado camada, crio esse conceito de que existem camadas para a pessoa evoluir, e são os mesmos 5 pilares que eu já explicava antes, só que com termos mais sexy. Então, na prática, esse é um mecanismo único. Olha Fantástico. isso, velho. Perfeito. Velho, tá interessante esse negócio aqui, Carol. Sim. E dá pra ir além, se a gente quiser, hein? Não, por favor. Não, Fique à vontade. Eu tô aqui, sou todo ouvido, até vou relaxar aqui já. Tem um conceito chamado representação visual. Eu falo que é uma das habilidades mais importantes que um copywriter, um redator, um social media precisa ter. Que é o quê? O que vem à mente de vocês quando eu falo a palavra não? O que aparece visualmente? Ou apareceu vermelho, Vermelho. escrito... apareceu não grandão escrito em vermelho. Foi isso que apareceu. E você? Tudo preto? Não aparece parece uma nada? coisa um nada meio preto. Pois é, cada pessoa tem uma definição, sabe? Uma representação visual do que é o não. Algumas pessoas falam, é não. Outras falam não vermelho. Outras é um X vermelho. Outros é tudo preto. Então, a representação visual é uma maneira que você vai tentar unir o que todo mundo está visualizando. Vamos pegar um segundo exemplo. Se eu falo, o ambiente está desorganizado. O quarto de João está desarrumado. Cada um vai pensar uma coisa. Mas se eu falo, parece que um furacão passou no quarto de João, o furacão veio na cabeça de vocês. Sim. É aquela história do elefante rosa. Sim. Não tem como ignorar. Então isso é representação visual. Você fazer todo mundo pensar a mesma coisa. E na hora de vender um método, muita gente quer só colocar pilares. 5 pilares. Não, usa o que eu chamo de acrônimo, que é pegar a primeira letra de cada palavra do seu método e criar uma palavra a partir disso. Então, camada é um exemplo. Ou usa a literação. O que é a literação? Não vai ter uma aula de português aqui, mas... a literação é você repetir uma vogal consoante. Então, os 3 Ds que eu falei no início, que é desejo, dilema, desfecho. Os 3 As, autenticidade, autoridade, audiência. Ó, tá lembrando? Então, isso é a literação. Ajuda muito a lembrar de um método. E a representação visual, você pega a quantidade de pilares do seu método
e coloca isso num formato visual interessante. Então, por exemplo, vamos supor que o método tem 4 pilares. Como é que a gente faz para tornar ele mais interessante? Isso aqui é dica de ouro, assim. Dica de ouro. Nossa. Já Foi deixa o like aí. Foi o que me fez, assim, ir para um próximo nível de faturamento. Porque no primeiro nível, você vai só vender pilares de um método. Não é tão interessante, não é tão sexy. Depois você usa acrônimos, aliteração para formar uma palavra através disso. Aí você tem um mecanismo único. Tem algo que é só seu e ninguém pode copiar. Porque fica muito na cara quando alguém copia um método. Assim, bem estruturado. E aí vem o terceiro nível, que é você usar uma representação visual. No caso, eu falei de camada. Então eu posso usar o quê? Uma pirâmide, em que a base, a grande maioria, está aqui ganhando um salário mínimo. No caso, 76%, segundo um estudo da 99 Jobs, ganha um salário mínimo. E a minha função é fazer essa galera ganhar mais, ou seja, subindo para camadas superiores até chegar no topo da pirâmide. Aqueles 1, 2, 3% que conseguem ganhar 10, 30 mil reais por mês, como copywriter. Ou, claro, até mais, percentual. Então, a representação visual é isso. Você pegar a quantidade de pilares de um método e colocar num formato visual que todo mundo vai lembrar. Uma pirâmide. Se tem 4, por exemplo, a gente pode fazer... Uma vez me falaram assim, HC, eu vendo poesia. Como é que eu consigo vender poesia? Como é que eu encaixo um mecanismo único numa poesia? Nossa, difícil. Eu não sei nem pra onde ir aqui, cara. E se? E se? Tudo começa num e se, né? Que você faz imaginar. E se você vendesse as suas poesias usando os elementos da natureza? Poesia, ó, fogo. Poesias para acalentar o seu coração. Brilhou. Água. Poesias para acalmar a sua paz interior. Terra. Poesias para fazer você parar de pensar alto e focar no momento presente. Ar. Poesias para você ser mais inovador e pensar além do óbvio. Uau. Meu Deus. Já não fica cara. melhor de vender? Nossa, Não, eu já compraria. vendeu tudo. Eu tô Compraria agora. pronto. Cadê o link? Me passe agora. Eu compraria agora. Muito bom, Caramba, cara. Que meu. fantástico Tem isso. várias formas de fazer isso com 4, com 3, com 5, com 6, com 7, com 8 pilares. Meu Deus, cara. Isso aí é muito interessante, porque antes eu tava, como é que vende poesia? Sim. Só que agora, tipo, faz todo cara, sentido. faz todo sentido. O poder de uma boa copy, né, cara? E repertório, né? Repertório. Exato. Repertório. Mas agora, assim, o que você acha que vende mais? O que é melhor pra vender? Vídeos ou escrita? Então, Depois da esse- experiência dele com um vídeo lá de 15 minutos. já traumatizou, né? Traumatizou. Essa é uma ótima pergunta, porque, sinceramente, mesmo eu querendo defender aqui ao máximo a escrita, não tem resposta certa. Até porque um vídeo, muitas vezes, ele pode ser scriptado, de início ao fim. Então, eu já fiz webinário, já vendeu super bem, e ele era todo scriptado. Todas as palavras que eu tava ali lendo, eu não tava simplesmente falando aleatoriamente, eu tava lendo palavra por palavra, e, cara, a gente vendeu, foi 1.200.000 num ano, só com webinário. Caramba. Então era porque eu scriptei o negócio do início ao fim. Era um webinário de 1h50, em que eu falava exatamente o que eu tinha escrito passo a passo. Então, por que depende? O vídeo ele traz uma vantagem muito boa, principalmente se você vai ensinar em vídeo ou a pessoa quer acesso a você. Ela tem que ver como é que é a sua didática, como que é a sua energia, se ela se conecta com a sua forma de comunicação. Então eu sou uma pessoa que fala mais baixo, mais calmo. Tem gente que fala, nossa, é gostoso ouvir sua voz porque é calma. E tem gente que não vai se conectar, dizendo, pô, acelera aí, HC. Vou colocar o vídeo no 2x, cara. Então o vídeo tem essa vantagem e desvantagem. A sua postura, sua comunicação verbal, ela pode definir às vezes uma venda ou não. Enquanto na escrita, eu vejo que a escrita ela é muito democrática. Porque você elimina todos os gestos, aparência e é texto. É a mais democrática possível. Se você é muito bom na escrita, você vai sobressair muito. Legal. Então não tem certo Interessante. nem errado, porém eu gosto de sempre basear tudo na escrita, mesmo um bom vídeo na escrita. Legal. Show. Muito bom. E aproveitando que a gente falou lá atrás de título, né, que a gente tava falando de estrutura e tudo mais, qual é o seu processo para criar títulos que seduzem a audiência? Um título tem que ter curiosidade, um desejo, uma curiosidade e normalmente resolver uma objeção. Então, tem um amigo meu que ele usa um título muito bom na área de como conseguir emprego, que é como conseguir o melhor emprego, como conseguir ser o melhor emprego, ou sei lá, a melhor posição, né, sua vaga, mesmo não sendo o melhor candidato. Forte.
No caso, ele até fala, usando o método, não vou falar o método dele aqui, mas enfim, XYZ, mesmo não sendo o melhor candidato. Então, olha que interessante. O título já convence a pessoa. Você não precisa ser o melhor ali numa entrevista para conseguir um emprego. E eu vou te ensinar isso. E tem um método XYZ. A pessoa já associa e agora eu quero esse método, porque eu Vai não sou o resolver a melhor, vida. mas eu vou conseguir a melhor vaga. Então tem o desejo, como conseguir a vaga. Tem a curiosidade, que é um método XYZ. E tem a quebra de objeção, mesmo não sendo o melhor candidato. Tudo isso em um título Em só. um título. Resolve. Meu, sabe o que é interessante disso? Que é incrível, né? Perfeito. Literalmente perfeito. Eu gosto muito de copy. E o interessante disso é que pra chegar nesse nível, tipo assim, pra criar esses títulos sexys, assim, você precisa conhecer pra quem você tá escrevendo. Então, a dúvida que fica é, como é que você cria um processo de, sei lá, pesquisa de persona, por exemplo, pra criar e escrever dessa forma, assim, escrevendo do público, né? Você tá Sim. listando as dores, as dificuldades dele. E essa é uma dúvida muito comum, né? Sim. Aqui é onde tá o hard work. Olha Aqui aí, é ó. o trabalho pesado. Porque, sinceramente, os melhores copywriters que eu conheço, os top dos top, eles passam só 20% do tempo escrevendo. E 80% do tempo pesquisando a audiência. Caramba. Porque Isso não é adianta real. nada você saber escrever da melhor forma possível, mas escrever pra pessoa errada. Então 80-20 é a pesquisa. É a pesquisa. Então, cara, primeira vez, quando eu fui vender um curso de escrita, eu li 37 livros de escrita. Meu Deus. Pra entender exatamente o conteúdo, os conceitos. Eu fui na Amazon, comecei a ler comentário de 5 estrelas, que é reforço do método, e comentário de 1 estrela, que é objeção do método. Eu fui em comentário de blog, em espanhol, em francês, em inglês. Entender o que as pessoas estavam ali com objeção, ou com dúvida, ou dores em relação à escrita. E eu elenquei 51 dores. Depois eu quebrei isso em crenças, que a gente pode falar mais. Crença é muito mais poderoso do que uma dor. E aí em como depois resolver através de um mecanismo único. Então a pesquisa, você tem que ser louco, tarado por entender de pessoas. Uhum. Tem que ir assim nos comentários, em ouvir conversa às vezes. Se tiver alguém falando sobre, sei lá, copy, tá perto de mim, sei lá, na mesa do lado, eu vou ficar ligadaço assim. Pra ouvir. Será que tem alguma objeção que a pessoa tem ali? Ou seja, não pode ter preguiça de pesquisar, não. Não dá. Você tem que ser muito, muito focado em fazer uma boa pesquisa. Porque os melhores produtos, eles atendem uma dor muito específica. E quando você não sabe qual é essa dor, você tenta atirar pra tudo quanto é lado. E você não acerta. Então, tipo, uma planilha com as perguntas não é o suficiente. Ajuda, mas é o início. Entendi. Não pode ser preguiçoso na pesquisa. É porque você não vai escrever bem, cara. Né? You move slow and I move fast, and that's fact.